Paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Estamos em mais um aqui, episódio, né? Só que é um episódio especial. A gente está em uma semana de comemoração dos 2 anos do Projeto AB e hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, né? Que trouxe a mensagem de hoje, Bispo Mano. Prazer, né? querido, é um prazer estar com vocês no culto e estar aqui no podcast. Amém. É a segunda vez que o Bispo Mano acompanha a gente aqui na nossa igreja, né? Ele teve no primeiro aniversário, correto? Ele teve o privilégio de tê-lo também aqui no segundo. E a gente vai bater um papo aí de como foi a pregação, do que ele acha sobre esse ano, sobre esse tema aí que é a obediência. Espero que vocês gostem dessa conversa aí. Vamos lá? Bispo, é um prazer ter um senhor aqui, é sempre uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. O senhor já faz parte do Projeto ABA. Eu queria ver com o senhor o que o senhor achou desse tema que a gente colocou, e tem uma obediência, né, baseado lá naquela passagem de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu acho tremendo, né? E eu já tenho dito isso, né? Que se a gente desenvolvesse 2 coisas, sensibilidade para ouvir Deus e coragem para fazer o que Ele manda, para obedecer, a gente viveria a vida extraordinária que Deus propõe, né? Eu sempre tenho falado que não é só a visão que te leva aonde Deus quer que você seja, mas é a obediência à visão que Deus te dá. Então eu achei tremendo o ano da obediência. Se a galera levar a sério, vai ser um dos melhores anos da ABA aqui. Amém. Forte. Uma coisa que o senhor falou na sua pregação, que eu peguei no finalzinho, que eu achei muito interessante, foi o testemunho que o senhor deu da mulher grávida, né? Eu queria que o senhor compartilhasse, para quem não pôde ver a pregação, esse breve testemunho, e aquilo que Deus falou com o senhor através do testemunho, né? Que ele queria que o senhor confiasse na palavra dele, mesmo sem saber o histórico da mulher e a tentativa que ela estava tendo de engravidar. O senhor poderia compartilhar com a gente? Diria. Que hoje a gente, no sermão, compartilhou sobre isso. Estações que eu preciso desenvolver, aprender a depender, aprender a confiar, aprender a esperar, para poder obedecer como Deus deseja, né? E eu contei uma experiência de um período, a gente já crescia, o nosso ministério já estava crescendo, eu já era visto como um pastor bem-sucedido e achava que confiava em Deus, achava que as coisas estavam acontecendo justamente por confiar. E eu estava numa igreja ministrando e no fim da pregação Deus falou que um sinal de um tempo novo sobre a vida daquela igreja, e me apontou uma mulher que estava no culto e disse que ele daria um filho àquela mulher e aquele seria o sinal para eu falar para a igreja. Eu falei, não vou falar não. Não sei nem se a mulher é casada ou é solteira, vai que eu falo e dá um rolo aqui. E o Espírito, a voz ficou, fala, não fala, não fala. Eu não falei. Não falei, daí quando desci do púlpito, aquela senhora veio me procurar pedir oração. Né? Eu fiquei impressionado, falei, Deus, o Senhor não deixa nem a gente escapar, né? Daí eu falei, posso orar sim. Eu falei para ela, a senhora não quer me dizer pelo que a senhora quer que ore? Ela falou, eu não gostaria de falar, pastor. Daí eu falei, a senhora e seu esposo são casados há 8 anos, faz 5 anos que a senhora vem tentando engravidar, Deus me disse que vai dar um filho para a senhora, daí ano que vem eu volto aqui para a senhora me apresentar a criança. E tive a experiência de voltar, mesmo ela me apresentou a criança. Daí ela começou a chorar, orei por ela. Quando ela saiu, falei, Deus, por que o Senhor não me disse isso tudo lá em cima? Se o Senhor me dissesse que ela era casada, daí eu tinha entregue a mensagem. Daí Deus falou assim, porque eu quero que você aprenda a confiar em mim e não no que você sabe. Nossa. Então eu percebi ali que eu achava que confiava em Deus, mas não confiava no nível que eu precisava. Eu confiava naquilo que Deus tinha me falado, eu confiava no que eu sabia, né? Na verdade, continuava confiando na minha própria cabeça. Né? E o senhor já tinha um tempo de caminhada quando aconteceu isso com o senhor, ou o senhor era novo ainda como pastor, como bispo? Não, já tinha um tempo de caminhada. Eu acho que eu tinha mais de 10 anos como pastor, entre 10 a 15 anos. Né? Eu acho que não tinha mais que 15 anos, mas já tinha um bom tempo de caminhada, e mesmo assim descobri que ainda não confiava em Deus. Não, é isso que eu ia comentar, porque mesmo às vezes com determinado tempo de experiência, né? Eu digo ali na atividade pastoral e pastoreio, a gente ainda vou dizer limitações, né? Temos algumas limitações em confiar no Senhor em determinados assuntos. E também serve de exemplo para quem às vezes acha que, poxa, será que Deus fala comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Né? Eu já ouvi várias pessoas dizerem que sempre que você recebe um direcionamento de Deus ou algo fala em seu coração para você poder passar para essa pessoa, a dúvida sempre vem. Né? Talvez, poxa, será que é coisa da minha mente? Será que é uma emoção minha? Né? Até também já vi pessoas às vezes falar algumas coisas que, poxa, isso não é de Deus, é mais da minha emoção. A pessoa foi lá, poxa, me perdoa, foi algo que eu achei que foi direcionamento de Deus, só que foi algo que foi do meu coração. Né? E problema nenhum em se retratar em relação a isso. O que o senhor acha sobre isso?
Às vezes a pessoa trazer ela acha que foi algo que Deus deu para ela, só que na verdade é algo sentimental que ela estava sentindo, e não foi algo direcionado por Deus. Eu acho que isso sempre pode acontecer. Eu sempre digo que enquanto a gente não chegar à estatura de Cristo, enquanto a gente não chegar à estatura de perfeito varão, a gente está aprendendo sempre, né? E eu falo que no processo de aprendizado por Deus, não é só a confusão que as minhas emoções podem... Eu sempre orientei isso. Tem alguém que você confiou bastante, com quem você pode checar o que Deus tem te falado. Porque, principalmente quando é uma situação que tem uma carga emocional muito grande, a gente pode confundir. Sim. Né? A gente já viu isso acontecer várias vezes. Agora, muitas vezes você pode ser confundido pela tua própria experiência, né? Que a estação virou, né? Mudou a situação, mas como é algo parecido com algo que você já viveu. Né? Eu cito o caso de Moisés. Quando faltou água a primeira vez, Deus mandou bater na rocha. Né? Na segunda vez, Deus mandou falar na rocha. Né? Então, algumas coisas tinham mudado naquela jornada e Moisés não percebeu. Né? E como a primeira experiência dele ele bateu, eu acho que em algum momento ele parou de ouvir Deus e falou, eu já conheço essa história, já sei como fazer. Né? Então eu falo que muitas vezes o impeditivo é o que eu já vivi com Deus. Né? E as estações mudaram. Você viveu situação semelhante, mas você não é mais a mesma pessoa. Você já avançou, você já caminhou com Deus, você já cresceu. Né? Então, como a estação é diferente, os instrumentos dessa estação normalmente vão ser diferentes. Se a gente não fica ligado, a gente se enrola nessas coisas. É forte. Esse exemplo que o senhor deu sobre Moisés, eu estava lendo recentemente, e algo ardeu em meu coração a respeito dessa própria passagem de Moisés tocar na rocha e desobedecer ao Senhor e ferir a rocha. Né? Durante toda a peregrinação do povo de Israel no deserto, o povo de Israel desobedeceu a Deus, desonrou ao Senhor, levantou ídolos, e mesmo assim Deus ainda dava mais uma oportunidade. Escolha uma bênção, não uma maldição. Sejam obedientes a mim. E mesmo assim, mesmo o povo errando, Deus dava mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. E uma vez que Moisés desobedeceu ao Senhor, que o Senhor falou assim, fala com a rocha, ele foi lá e tocou, ele foi lá e feriu a rocha, essa única vez que Moisés teve essa atitude foi suficiente para Deus não permitir que ele entrasse na terra prometida. O Senhor acha que a questão da obediência, para quem é líder, assim como o exemplo de Moisés, o peso da cobrança é maior? Tiago fala disso na carta dele, né? A quem muito é dado, muito vai ser exigido, né? Até ele exorta que nem todos procurem ser mestres, porque vão ter um maior juízo. Então eu sempre falo, coisas que às vezes Deus não leva em conta no processo, quando eu estou aprendendo, eu estou crescendo, ou que Deus foi tolerante, não teve grandes prejuízos. Quando eu cresço e desenvolvo uma intimidade com Deus, eu sempre falo isso, né? Que existem igrejas que oram por avivamento, mas se Deus trouxer o avivamento, também vai aumentar o nível de juízo. Então, por misericórdia, Deus fala, a gente precisa trabalhar um pouco. Agora não, espera um pouco. E eu sempre cito a igreja primitiva. Né? Quando veio o avivamento, pequenas mentiras, como a de Ananias e Safira, já não eram mais toleradas. Né? Eu brinco, o que você acha que vai acontecer com a sua igreja? Se vier um avivamento desse jeito, não puder mentir, dar uma aumentada na história, dar uma mudada na história, talvez boa parte dos membros vai diminuir bem o número de rol. Né? Então eu sempre falo isso. Moisés falava face a face com Deus. Né? Se você tem alguma dúvida sobre o que você ouviu, falta clareza, não, será que eu interpretei errado? Tranquilo. Uma pessoa assim, mesmo estando em posição de liderança, se fizesse o que Moisés fez, passaria batido. Deus exortaria, instruiria. Mas Moisés falava face a face com Deus. Ele tinha uma intimidade mais profunda. A própria Bíblia fala isso, que nunca se levantou um profeta como ele, com quem Deus tratasse face a face. Deuteronômio 34 fala, né? Então o juízo para Moisés era maior. Agora eu sempre falo disso, apesar dele ter perdido a terra prometida, Deus dá o testemunho, que nunca teve alguém como ele. Para ninguém desmerecer a experiência de Moisés. Né? Uma outra coisa que você falou bem no finalzinho da sua pregação, que falou também muito ao meu coração, foi a respeito do paralelo entre Moisés subir ao monte, né, e o povo ficar no pé do monte. Né? Aí você até falou, quem não sobe ao monte para poder falar com o Senhor, provavelmente levantará ídolos no pé do monte. E aquilo eu falei assim, caraca, eu nunca tinha percebido isso. Né? E porque o objetivo do Senhor era que todo o povo de Israel fosse um sacerdote, né? Todos exercessem o sacerdócio. Só que por causa lá do medo do povo na época, a Bíblia vai dizer,
que pediram para Moisés ser o intermediador deles. O senhor poderia compartilhar mais uma vez esse exemplo com a gente, do que o senhor falou? Posso. Eu sempre falo isso. Às vezes, para o ser humano, trazendo num contexto mais perto da nossa realidade para a gente entender. Às vezes a gente inicia a jornada com algumas coisas, e eu sempre falo isso, né? Tem gente que fala assim, você acha que às vezes tem a teologia que acredita na eleição, eu acredito no livre-arbítrio, né? Minha teologia. Então eu sempre falo isso, Deus publica o edital e você escolhe se você vai se qualificar, né? A hora que chegar a prova do concurso, o edital foi, só que alguns não estão habilitados, eu não me qualifiquei. Eu falo assim, do tempo da libertação até chegar ao pé do monte, teve uma jornada que Deus permitiu que muita gente fosse, e muita gente que estava em posição de liderança, não só o povo, né? Eu sempre falo assim, tinha Moisés, tinha Arão, que era quem falava, tinha Miriam, que era a irmã que ajudou a criar Moisés, e todos esses passaram pelo deserto também. Mas quando chegou embaixo do monte, só quem Deus permitiu que subisse foi Moisés, nem Arão pôde subir. Só Moisés, nem Arão, que era o sacerdote, pôde subir. Então Moisés subiu para estar face a face com Deus. Aquele povo, que entre aspas era a liderança no Egito, que não pôde subir o monte, tinha que dar uma satisfação para o povo. E para se estabelecer, se manter como liderança, eles falaram com Arão. E quem fabricou o bezerro não foi alguém que não sabia nada, foi Arão. Foi Arão. O cara que não pôde subir, mas era o irmão mais velho, era o cara que funcionava como boca. E às vezes isso acontece, o fulano começou comigo. Porque ele acha que só ele está ouvindo Deus agora. Eu também ouço, eu também sou líder. Só que a gente não pagou o preço para subir um monte, a gente não se habilitou para estar face a face com Deus. E é Deus quem diz isso. Não é Moisés que disse, você não pode subir, quem disse foi Deus. Deus fala, você sobe, os outros não. Né? Mas para parecer que eles não foram reprovados, a gente vai fabricando Deus para tentar ficar bem aos olhos do povo. Exatamente. Tentaram dar um jeitinho ali. Então não é só Moisés que está falando com Deus no monte. Olha os nossos deuses, os deuses que nos tiraram do Egito. A gente também está face a face com ele. Daí só se lasca, piora a situação. Você acha que isso se qualifica como desobediência? Certeza. Né? E é o mascarar, né? O fingir ser algo que não é. E quando isso acontece, Deus verdadeiro se revela, vem juízo. Né? Foi o que aconteceu quando Moisés desceu do monte. Né? Uma parte daquele povo veio a falecer. Quem promoveu a bandalheira acabou vindo a falecer. É forte. Bispo, se o senhor fosse deixar uma mensagem, né? Não só para essa semana, mas para o Projeto ABA, né? Em comemoração desses 2 anos aí, acredito e creio em Deus que virão muitos mais, né? 2, 3, 4, completar jubileu aí, se Deus permitir. Qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para essa igreja nesse ano de 2025? Eu tenho acompanhado o Projeto ABA nos 2 anos, eu sempre fico surpreendido, toda vez que eu venho, né, com o que Deus tem derramado sobre vocês, com a graça, com o que tem acontecido. Né? Então, o que eu tenho dito é não desanime, não pare. Né? Mesmo com todas as aparentes crises que vocês estão vivendo, as crises têm aperfeiçoado, Deus tem providenciado, Deus tem sido com vocês. Né? E eu sempre falo isso, em meio ao que parece deserto, em meio às crises, se a gente não parar, se a gente continuar confiando naquilo que Deus está falando, então continuem confiando no que Deus tem falando a vocês, vai chegar na terra da promessa. Vai chegar na terra da promessa. Eu creio que 2025 vai ser um ano diferente, abençoado, vocês vão continuar crescendo de maneira transbordante, mas confiem no que Deus falar, vocês vão chegar lá. Está atento à voz do Senhor. E daí, depois de ouvir a voz com clareza, obedeça. O ano da obediência, obedeça. Né? Eu creio que Deus nunca permite que algo seja proposto assim, sem que Deus mostre como vai agir. Né? Então, ouvindo e obedecendo, esse ano vai ser extraordinário. Perfeito. Bispo, obrigado. Nada, querido. Deus abençoe. É um prazer. Deus abençoe vocês. Um prazer estar aqui. A gente tem um presente para o senhor. O presente está aí, irmão. Ó. O senhor recebeu de antemão lá no altar, mas queremos dar um novo para o senhor oficial. Tá, um presente aqui em homenagem ao Abacast, esse projeto que Deus colocou no nosso coração. E sirva de recordação para o senhor. Gente, se eu posso usar. Para quem está querendo saber qual que é o presente, né, quem recebeu o dom da curiosidade, eu vou satisfazer. Tá joia? Benção, obrigado. Não, eu que agradeço a presença do senhor. O senhor é uma bênção aqui, você sempre tem abençoado a gente com a sua presença. Que Deus continue também derramando mais sobre a vida do senhor, seu ministério, sua família, seus planos.
e que o Senhor continue sendo essa referência não só para a gente, mas para todos aqueles que conhecem o Senhor. Eu agradeço o carinho. Amém. Glória a Deus. Você que acompanhou a gente até aqui, não deixe de seguir a gente no YouTube, nas redes sociais, no nosso Instagram também, @Projeto Abba Church. Deixe um gostei nesse vídeo, compartilhe e siga a gente também para poder saber mais sobre essa Semana A. Fique com Deus, esperando você no culto de amanhã. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.